hábito, não é? A gente lança uma pergunta para um, mas o outro pode comentar também, não é? E os assuntos, eles se entrelaçam, e é natural que seja assim. Então, a primeira pergunta vai ser para a Ruth, aqui está o microfone, é como realizar o auto-perdão? Alô, bom dia a todos, muita paz, inclusive um grande abraço para os internautas. Joana de Ângeles, na sua obra psicológica, ela tem uma frase sensacional. Essa frase está na minha mente e no meu coração. Ela diz assim: nem culpa, nem desculpa, autodescobrimento. Para a gente se autodescobrir, a gente precisa de encontros conosco, sem negação, sem racionalização, porque aí a gente vai se conhecendo, se melhorando e entender que o auto-perdão é uma nova concepção. No Espiritismo, eu entendo que o auto-perdão é estimulado pelas questões 23 e 76 do Livro dos Espíritos. Eu vou contar um segredo a vocês. Se dissesse assim, o ser humano só vai ter direito a um único livro, eu ficaria com o Livro dos Espíritos. Absolutamente apaixonada. Então, na questão 23, Kardec pergunta sobre o que é o espírito com E minúsculo. Na questão 76, ele faz a pergunta parecida com E maiúsculo. Em linguística, isso tem uma diferença. O substantivo é próprio, com E maiúsculo, né? E o comum. Então, vejam só. O E minúsculo é o princípio inteligente do universo. Então, nós ainda não adquirimos a razão, ainda não chegamos a ser humanos. E o E maiúsculo, nós somos o princípio também inteligente do universo, mas como co-criadores. Com um detalhe, a gente sai da 76 e vamos para o final da 540. Não é? A pergunta que Kardec faz é uma pergunta relativa aos fenômenos da natureza. Mas, no final, os espíritos dizem assim: em a natureza, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo ao arcanjo que começou por ser átomo. Então, no auto-perdão, a gente precisa se reconhecer futuro arcanjos, aprendizes, aprender com os erros também, errar é uma forma de aprender, para seguir adiante. Senão a gente fica na persona, fica num ego inflado, achando que não pode errar, concorrendo com Deus. Quem não erra é o Criador. Até a gente chegar a espírito puro vai demorar um pouquinho. Então, auto-perdão, em primeiro lugar, ter a humildade de se reconhecer, de saber que Deus é amor, não condena em hipótese alguma e que nós temos futuro. Vamos trocar. Alô, ok. Como saber se nós, como indivíduos, nessa situação, vivemos ainda a expiação ou se já estamos vivendo a regeneração? É muito difícil fazer distinções quando o exterior não nos dá essa distinção. 11h59, 11 horas, 10, tem a mesma escuridão que meia-noite e 30, 1h da manhã, 2. Nós só vamos lembrar deste amanhecer quando a luz do sol começa a delinear o horizonte. E nós só também
começamos a reconhecer o escurecer quando a luz do sol vai se apagando no poente. Então, este início, que é o amanhecer de uma nova era, a escuridão ainda é semelhante ao período velho, ao período antigo, que nós não sabemos distinguir. Entretanto, como o Livro dos Espíritos nos orienta em Prolegômenos, são eles os imortais que vêm nos ajudar a compreender e a entender esse momento. Quando o Dr. Bezerra ele estabelece uma frase dizendo que estamos num novo momento, só esta frase, numa reflexão mais aprofundada, quer dizer que não estamos no momento velho, seja ele qual for que nós denominemos. É um novo momento. Ora, e o novo momento foi assinalado por uma data muito significativa: saída de provas, expiações para a regeneração. Não dá mais para voltar atrás. Isso quer dizer o seguinte, que nós estamos, no momento, fazendo uma analogia com o relógio, todas as vezes que os dois ponteiros do relógio cruzam o número 12, são dois momentos significativos. Ou é metade do dia, ou é o término do dia. Quando é o término do dia, a partir do momento que ele saiu um deles, do número 12, inicia um período novo que não é igual àquele período. Quem está nesse início, ele já não é mais pertencente ao período velho. Se ele é considerado um trabalhador do período velho, ele foi trabalhador de última hora. Só que ele agora, ainda encarnado, ele está vivenciando a primeira hora como trabalhador. Faz-nos melhor entender quando o Evangelho diz assim, lá no título, os trabalhadores da última hora, mas nos diz que somos o da primeira hora. Os últimos serão os primeiros. Dá-nos melhor esta compreensão. Distinguir é pelas mudanças que estão acontecendo. Observem, desde o ano de 2004, tem uma palavra que é conhecida da linguagem asiática. Nós conhecíamos maremotos e substituímos por tsunami, que hoje é comum para todo mundo. Foi um evento significativo, onde uma primeira onda levou centenas de espíritos no momento seguinte ao plano espiritual. Observem e analisem os fenômenos naturais que têm acontecido a partir de 2004 até os dias de hoje. Não são diferentes dos anteriores. Entretanto, a sequência, as frequências são mais intensas. Maremoto ou tsunami sempre houve com um espaçamento muito maior. Nos dias de hoje, essas acomodações se fazem de uma forma mais intensa. É natural que um período como esse nos leve a reconhecer mudanças. E toda mudança, ela cria uma condição nova. Porque no próprio Livro dos Espíritos está lá escrito que a mudança traz crise. Crise no sentido positivo, porque é uma adaptação a uma nova realidade. E o codificador nos fala que o protagonista das mudanças, ele entra num processo que ele tem que destruir o velho sem que o novo esteja construído. Então, nós estamos no momento em que o egoísmo ele tem que ser destruído, mas nós não somos altruístas ainda. Estamos no momento em que necessitamos construir virtudes santificantes em nós, mas não destruímos aquilo que amealhamos ao longo do século, que não são virtudes santificantes. E entramos num processo conflitivo, mas é positivo, porque ficamos numa zona intermediária de um dever ser, por isto que a fé, a confiança, é a base para este momento que nós estamos vivendo. Para confiarmos na providência divina de que tudo caminha para melhor, e caminha para melhor, porque o bem sempre vence. O protagonista do momento que nós estamos vivendo precisa sair deste momento para ter essa visão maior, mais cósmica, para que nós possamos contribuir de forma positiva.
E esta visão a doutrina espírita nos dá. Então, como identificar isso? Pelas mudanças naturais. A humanidade agora, os índices que acontecem, mortes em quantidade enorme só nas guerras. Entretanto, as guerras conhecidas até então mudou, porque as mortes estão conhecidas no momento aparente de paz, no trânsito, nas conquistas que os homens fazem. E tudo isto vai levando a indicadores para que nós possamos dizer, olha, nós estamos numa fase de transição mesmo, porque não é mais igual àquele passado, e o futuro nós não sabemos qual é, mas está acontecendo tudo isto, com uma razão para a melhoria. Porque nós estamos passando por momentos que em todos os locais está se buscando a solução para a destinação da terra. Esta frase todos conhecemos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. A terra é de paz. Isso foi anunciado há 2000 anos. E a paz que nós estamos buscando é a comum dos homens, não foi aquela prometida por quem anunciou esta frase. E nós estamos entrando num processo de estresse que vamos chegar como encurralados a um ponto que nós vamos ter que buscar a única solução que Ele nos deu, que é o amor, que é a caridade. Aí nós estaremos atentos, identificando essa transição. Não estamos mais naquele processo de provas e expiações. Já estamos na regeneração, sim. Só que nós não identificamos, é tão escuro quanto. Mas para o programa do Cristo, a obra de Ismael, esse momento foi delimitado. Sabe por quê? Porque naquele mesmo dia, muitos médiuns e as informações que vieram é de que os espíritos se aproximaram tanto da crosta da terra, que naquele momento, Ismael, reunido com todos os espíritos que são responsáveis por todos os países da face da terra, trouxe para eles a mensagem do Cristo, um programa novo para este período que ali se inicia à frente. Foram momentos decisivos no plano espiritual, aonde o Cristo delimitou. A partir de agora, a programação é esta. É um momento novo, não percebido por nós com tanta clareza, mas perceptível pela bondade e misericórdia do alto, que vem nos trazendo informações. Quem tem olhos de ver, veja a luz. Não é por falta de informação, é por falta de estudo nosso. Existe tanta coisa que este livro, que ela disse que escolheria, como eu também escolheria, só ele, porque é dele que decorre tudo o mais, nós encontramos tudo no Livro dos Espíritos. Tudo. Se tivermos dúvida, busquemos os desdobramentos das suas 4 partes, que nós vamos encontrar estas informações. Porque os Espíritos que estão nos trazendo hoje essas informações são os mesmos que trabalharam na codificação, decodificando, para melhor entendermos, para melhor esclarecimento, para que nós possamos caminhar melhor, com mais segurança, fortalecendo a fé, é que está nos trazendo essas informações. Então eu vejo assim, a identificação está no estudo, prestarmos mais atenção o que vem do alto, pelas mãos abençoadas das mediunidades sérias, dos espíritos e espíritas que são coerentes com esta doutrina. Porque há muitos escritores, tanto no plano material, quanto no plano espiritual. Muitos e muito bons, mas poucos são aqueles que têm coerência com a doutrina que nós abraçamos. E são esses que nós devemos observá-los. Excelente. Muito bom para você. Agora vamos... Quer comentar, Ruth? Pode comentar. Olha, em caindo em si, tudo muda. Quando Pedro caiu em si, que ele negou 3 vezes, ele disse, nossa, o galo já cantou. Eu mudo. Quando, na parábola do filho pródigo,
ele cai em si. Este é o momento de que nós estamos caindo em nós mesmos. Estamos desafiados a cair em nós mesmos, então. Em nós mesmos, para levantar. Só isso. Muito bem, excelente. Ruth, Jesus disse, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Como entender essa proposta de Jesus à luz do Espiritismo? A gente vai entender pela reencarnação e pela mediunidade. E também pela constituição daquilo que nós somos. Nós somos multidimensionais. E encontrar um inimigo, entre aspas, eu entendo que o inimigo é o maior amigo. Porque o inimigo revela a gente aquilo que é deficiente e que a gente precisa modificar e aprender. Inclusive os inimigos desencarnados. Eu vou contar uma história para vocês. Estava numa época que eu tinha faculdade, tinha estágio em hospital, e tinha trabalho também profissional. E saí uma manhã muito já estressada para fazer 1000 coisas, eu fui grosseira com minha mãe. Eu respondia de uma forma grosseira. À noite, eu terminava o dia com a reunião mediúnica, justamente no Centro Histórico em Salvador, e naquela época era a Rua da Prostituição. E lá estava, até hoje, o Instituto Kardecista da Bahia, atendendo inclusive as prostitutas. Com muito amor, nos passes, nos farnéis, em tudo. E nós chegamos para a mediúnica. Imagina, eu era interlocutora, doutrinadora de mediúnica. E no hospital psiquiátrico, eu percebi que uma senhora, eu disse, essa senhora tem um problema de obsessão. O diagnóstico na época era a antiga psicose maníaco-depressiva, a PMD, hoje é a bipolaridade, né? Então, na entrevista, ela fez assim, você quer que eu me entrevistar em que língua? Porque eu falo alemão, inglês, francês, italiano, é verdade, viu? E ela tinha uma síndrome. É como se fosse uma espécie da aura do epilético. Quando ela sentia que ia surtar, ela arrumava a casa, tinha dinheiro também, providenciava tudo e ela mesma ia se internar. Bem, eu disse, essa moça tem um problema de obsessão. E colocamos o seu nome como um pseudônimo na mediúnica. E o espírito vinha, eu conversava com ele. Aí, nesse dia, o espírito disse assim, venha, engraçadinha, venha me doutrinar. Eu vi o que você fez com sua mãe pela manhã. Porque você se meteu onde não devia. Você se meteu na minha relação com X. Né? E eu que tenho a tolerância de lhe acompanhar e vigiar, e tem uns livros muito chatos que você lê, eu ainda leio, ainda estou fazendo isso, você não tem moral para me falar nada desse Jesus. Eu olho, eu disse, seu Pierre, por favor, eu não tenho moral mesmo para falar com o nosso irmão, mas ele me mostrou, porque eu saí, aquilo ia passar batido. Ele passou ali como uma espécie de inimigo. Então, o pseudo-inimigo, porque ninguém é inimigo. Ninguém é inimigo. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo tem a essência em si mesmo, né? A lei de Deus está na consciência. Então, só através do encontro é que eu vou perceber o que é que eu preciso mudar. E um amigo não fala. Amigo é cúmplice. Os pais são tolerantes. É o inimigo, mesmo inimigo velado, que vem e diz assim, olha, o que é que você precisa modificar na sua vida. Então, agora, enquanto está a caminho com ele. Jesus, eu entendo que ele está falando aí da interdimensionalidade da vida. Ora, a gente está no caminho com reencarnados, ambos reencarnados. Então, a reconciliação é uma oportunidade magnífica. Porque na outra dimensão, se a gente desencarna com um problema mal resolvido, os mentores querem nos ajudar e não nos alcançam. A gente não sintoniza com eles. Isso a gente vai ver na obra de André Luiz, de Miranda, nas obras maravilhosas, não é? Dos testemunhos da mediunidade. O espírito está na outra dimensão
A mãe, Matilde, chega para Gregório, no livro Libertação, e ele não percebe. Ela gasta séculos. André Luiz não percebia a presença da mãe, mas percebia dos inimigos. Enquanto estás a caminho com ele. É reconciliar aqui. Agora eu tenho uma sugestão. A sugestão vem de ULE. ULE é o Livro dos Espíritos. Lá em Salvador, quando eu falo ULE, tem umas doutrinárias que, inclusive, até os frequentadores levam o Livro dos Espíritos. Nos evangélicos, eles não levam a Bíblia. Traz aqui o Livro dos Espíritos. Mas no Livro dos Espíritos, leiam, se beneficiem de um texto sobre anjos da guarda. Está lá, anjos da guarda, amigos espirituais, e uma diferença. Olha que coisa extraordinária. É colocado que o anjo da guarda está numa categoria acima da nossa. E eu fui fazer uma autoavaliação, porque ali é um parâmetro psicológico fantástico para a gente se conhecer. Eu disse, meu Deus, eu estou em que ordem? Fui para a ordem dos espíritos, questão 100, viu? Né? Em ULE. Aí, eu estou em que ordem? Eu até tinha uma esperança de já estar com a mão assim, pendurada nas quinadas, terceira ordem. Eu não sei se vocês identificam a ordem que vocês estão. Querem um teste? Psicólogo gosta de teste. Eu posso fazer um teste. Já sentiram raiva alguma vez? Orgulho exagerado? Ciúme? Alguma maledicênciazinha, né? Os espíritos influenciam. Só coisa leve, né? Influencia na sua vida muito mais, de modo geral. Eles é que pensam, né? E a gente capta o pensamento. Então, veja só, que maravilha que Jesus está falando da interdimensionalidade. Jesus, em poucas palavras, ele falava tudo. É essa a diferença. E a gente fala muito pouco, não é? Com muitas palavras. Então, voltando, peça ajuda ao anjo guardião. É a coisa mais encantadora, é o que está escrito ali. Né? Naquele texto. Está escrito que nos lugares de devassidão, o anjo guardião está presente. 24 horas na nossa vida, desde a vida pré-natal até a desencarnação. E eu me lembro, eu tenho uma pessoa, eu chamo pessoa, que eu gosto muito. Tenho um carinho especial e não a conheci reencarnada. Dona Otília Gonçalves. A minha admiração por Dona Otília, meus queridos, vocês já imaginaram? O marido aposentado, com uma boa aposentadoria, casa, família, tudo estruturado, já casado, com filho. Então, o casal vai, não é, ter justamente sua gratificação. E Divaldo começa a Mansão do Caminho. Menino que é pego na lata do lixo. Crianças cheias de formiga. Dona Otília combina com a generosidade do seu Gonçalves. Onde eles estiverem agora, eu estou mandando um carinho enorme. Os pais de Dona Elza Perazzo, da Caravana Alta de Souza. Não é? Então, Dona Otília deixa o conforto do lar na terceira idade e vai cuidar daquelas crianças na Mansão do Caminho. E um dia, Divaldo estava lá no trabalho, Joana chegou e disse, olha, vá para a mansão, porque Dona Otília está desencarnando. Ele disse, não, é seu Gonçalves, porque Dona Otília não tem nada. Ela disse, é Dona Otília. E ele correu, claro. Ela desencarnou naquele momento. O que é que eu estou chamando a atenção? Um livro valioso que vocês devem até mandar buscar na Mansão do Caminho. Chama-se Além da Morte. Ela escreveu para a filha, contando. E ela conta, está lá do mundo espiritual, ela acompanhou o féretro, essas coisas todas, e estava lá, depois que o pessoal foi embora, ouvindo as vozes, sentindo compaixão, tal. Então ela resolve orar. Quando ela ora fervorosamente, aquele lugar se ilumina, aparece uma criatura belíssima, uma jovem, e ela diz, quem é você, seu anjo guardião, que lhe acompanhei a vida toda?
Eu estou fazendo uma campanha. Nós, espíritas, a gente precisa investir mais em anjo guardião do que obsessor. Porque parece que tem um orgulho assim de sofrer. Tem que sofrer. Então, tem gente que diz assim, sabe quantos eu tenho? Ainda tem a questão da estatística. Disputa a quantidade. Disputa a quantidade. Né? Sabe por quê? Porque crucificaram Jesus e mostram Jesus crucificado. Mostram Jesus que a gente tem que sofrer. E a gente está aqui para aprender a ser feliz. Então, o anjo guardião, eu faço essa campanha. Agora, o anjo guardião exige que a gente faça autoanálise. Como diz Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos. Vocês vão me ouvir falar no LE muitas vezes, viu? Porque para mim tudo parte daí. Então, Santo Agostinho, ele vai colocar como ele fez a autoavaliação. Mas é a autoavaliação do nosso defeito. Não é? A autoavaliação, o que é que eu vou mudar? O que foi que eu fiz hoje para mudar? E pede ajuda ao anjo guardião. Essa campanha que eu faço. Peçam ajuda ao anjo guardião, que ele está aí 24 horas. Não esperem estar do outro lado para orar e ele aparecer no cemitério. Quem se lembrar de orar. Excelente. Momentos preciosos, né? Na nossa semana, esses momentos em que a gente tem a oportunidade de ouvir essas coisas lindas, não é? Godinho, se estão reencarnando espíritos que formam a geração nova, por que o caos político e administrativo está tão presente nos nossos dias? Essa é fácil de responder. Primeiro, porque esses espíritos estão chegando, estão numa idade, talvez pelo conhecimento que nós temos, que é pouco, em torno de 10 a 15 anos, os mais velhos. E nós compreendemos que no planejamento espiritual, as gerações, o processo reencarnatório escolhe os espíritos em todas as áreas do saber para que no futuro, quando eles puderem agir, eles tragam essa renovação, essa regeneração, porque faz parte da lei do progresso. O dia seguinte tem que ser melhor do que o dia anterior. Se não for, não tem progresso. E nós não retroagimos, apesar de nem identificarmos que o dia seguinte é sempre melhor do que o dia anterior. Então, essas gerações, normal como a nossa, espíritos que somos ainda nesse processo tão debitados, nascemos, vamos passando pela fase normal. Quando chegamos aos 30, 35 anos, a nossa geração, ela está dominando a Terra. Porque em todas as áreas do saber, aqueles espíritos que reencarnaram naquele período, daquela geração, é que são homens públicos, são professores, são lixeiros, são empregados, estão dominando em todas as áreas, são aqueles espíritos. E, naturalmente, cada um com a sua tarefa, neste planejamento do Cristo, conduzindo-nos para esta angelitude, nesse processo. Bom, estes espíritos, eles estão reencarnando, alguns, mas estão também, em grande parte, encarnando. São espíritos, segundo Manuel Filomeno de Miranda, vem de Alcione, espíritos de mundos felizes, que não têm compromisso com os equívocos e sombras do passado que nós temos. Então, não estão vinculados a isso. Serão completistas, porque virão e cumprirão as suas tarefas e as suas missões. Mas eles ainda só estão demonstrando um pouco. Verifiquemos aí nas redes sociais, na área das artes, as crianças, como é que elas estão se comportando, nos cantos, toque dos instrumentos, as crianças conversando com os pais, a questão da alimentação, que não aceitam certo tipo de alimentação, porque não querem alimento demais. Onde eles aprenderam isso? Além disso, a visão cósmica que eles têm com os instrumentos que estão aí à disposição. Então, essa geração, nós espíritas, devemos ter um cuidado muito grande, aí eu me dirijo nesse momento, aproveitando a oportunidade, àqueles que nós denominamos de evangelizadores, porque evangelizadores somos todos nós, mas aqueles que estão ligados à criança, à infância. Este momento é um momento onde se misturam as duas gerações.
esses espíritos não terão a idade cronológica correspondente à sua evolução espiritual. Terão 5, 6, 7 anos, mas são espíritos maduros. No LE, nós vamos verificar Kardec verificando de espíritos de outros orbes que se comunicaram dizendo que eram crianças lá nesses mundos, mas que a idade mental dele era de um homem de 30, 40 anos da Terra. É o que acontece, esses espíritos virão, mas não terão uma idade cronológica correspondente à sua idade mental. Estão aí trazendo mudanças, porque a educação, a mudança de hábitos, a escolaridade que nós aprendemos da nossa geração não é adequada a esses espíritos que aí estão. E eles vão forçar a mudança do ensino nas escolas. E também na casa espírita, porque se o evangelizador olhar as crianças como criança, já estão fora de foco. Porque nós conhecemos e sabemos que somos imortais, mas não agimos como espíritos imortais. Nós temos que nos olhar como espíritos. Faço um exercício muito grande para olhar minha família, minha esposa está aqui, às vezes ela não gosta quando eu falo assim, olhá-los como espíritos imortais. É claro, no papel de esposa, de filhos, mas são espíritos, às vezes mais evoluídos do que eu, e que estão ali. Se eu não tiver este olhar, eu não os tratarei como deve ser tratado. Porque se eu for tratá-los como filho, ou esposa, ou neto, etc., sem essa visão, esquecido dela, é o comportamento normal que nós devemos abandonar isso, porque sabemos que somos imortais. O evangelizador não deve olhar a criança, espírito imortal, que está numa vestimenta, que naquele momento tem aquela característica cronológica, mas identificar o espírito. Porque estarão entre nós estes espíritos, como também aqueles que necessitam ainda ter as experiências para poder, nesse aprendizado, crescer. Esta geração, daqui a 20, 30 anos, elas estarão dominando o mundo. Então, por isso que eu falei que era fácil de responder, fiz todo esse prólogo. Por quê? Durante esses 20, 30 anos, a geração que está é a nossa. Imperfeita, com as dificuldades, e que estão dominando todas as áreas do saber. E durante este período nós iremos conviver com estes espíritos, e são eles que terão as oportunidades que o alto propicia para eles também por compromissos assumidos, com grandes chances de desvios do que de cumprir as tarefas. Porque estão muito mais próximos dos atavismos, dos equívocos, do que do dever ser. Diferente dessa geração que vem empurrando essa outra, e que em breve, talvez eles não chegarão aos 35 anos, como a nossa, 30, 35 anos. Talvez antes, eles já comecem a empurrar essa nova geração e a demonstrar que nós teremos uma nova renascença. Todos os campos. Não esqueça. A história nos mostrou uma renascença do intelecto, de mudanças. Mas essa renascença é a da regeneração. É a renascença que vai nos levar à transformação, à renovação moral e espiritual. Que o Cristo já o fez. Mas eles agora irão imprimir isto. Porque nós estamos na era do Espírito. E esta era, a humanidade reconhecerá. Jesus como modelo e guia, mas sobretudo como governador da terra. Não tenhamos dúvida disso. Esta era é a do Espírito. E todos iremos ter esse entendimento. Certamente, nos milênios que nos aguardam aí, não sabemos quando, mas também não está muito longe e nem muito perto. Mas que será assim, será. É por isso que nós estamos tendo, os homens públicos, nós,
agindo como estamos agindo, apesar, ou graças a Deus, desses espíritos já estarem convivendo conosco, adaptando-se a essa psicosfera nossa, para que no momento certo eles possam agir com a proeza, com a determinação, ajudando o Cristo nesse processo, que conta com eles, que são milhares, distribuídos em todos os continentes, para que possam, no processo novo, trazer essa grande revolução que a história vai registrar e que lá na frente nós vamos lembrar, como lembramos da Renascença, dos enciclopedistas, da Idade Média, de todas essas mudanças que tiveram na história da humanidade. Muito bem. Sim. Magníficas palavras, essa síntese maravilhosa que foi feita. Eu só vou colocar aqui um lembrete sobre a pedagogia divina. Todo mundo é filho de Deus. E a gente precisa de uma alteridade. Eu preciso de me reconhecer o que eu quero mudar através do outro. Então, Deus faz assim. Vocês já imaginaram o Império Romano dominando tudo? O sol, se dizia, né? Não se põe no Império Romano, porque é do Oriente e do Ocidente. Como é que se ia vencer César? Aí Deus diz assim, espere aí que eu tenho um recurso. Pega o pessoal lá de determinada região, o pessoal bárbaro, e esse pessoal reencarna e acaba com o Império Romano. O Império Romano hoje só existe em Roma, capital da Itália, não é? Houve uma época, eu me lembro, eu sou uma senhora idosa, né? Já tenho muitas décadas de existência nessa reencarnação, mas eu me lembro que até um concerto na reitoria a gente ia toda arrumada, um casamento era chapéu, luva, isso e aquilo. Está aí a guerra do Vietnã. Como foi que Deus acabou com isso? Deu uma oportunidade. Um pessoal que também estava numa determinada região, esse pessoal reencarna e acaba com as convenções. Claro que exagerou em Woodstock, né? Os hippies, na hora que eles recebiam a convocação para ir à guerra do Vietnã, eles rasgavam em praça pública e faziam assim, paz e amor, bicho. E com isso, então Deus dá chance. A gente está vendo muita gente reencarnada, precisava reencarnar. Aqui no Brasil, eu só sei que se eu sou corrupta, eu sou espírita, mas se eu não respeito o sinal de trânsito, não é? É corrupção. Se eu tenho meu filho no supermercado e ele pega uma balinha, uma coisa, e eu não assumo a responsabilidade, então são detalhes, os detalhes de Roberto Carlos, os detalhes que a gente precisa se enxergar. Nós estamos com esses professores em Brasília, em todos os estados no Brasil, esses mestres para a gente, não é? Se reconhecer, identificar o que a gente precisa mudar para fazermos jus a essa geração nova. Muito bem. A raiz dessa, não é, na sequência, o que cada um de nós pode fazer para contribuir no processo de plantação da regeneração. A Ruth até começou a comentar já. Bem, em primeiro lugar, o autoconhecimento e entender uma mensagem de um grande cientista, biólogo. Eu gosto muito dele. Tem 2 homens, vamos fazer interface com o livro A Gênese. O livro A Gênese, a ciência ainda não alcança o livro A Gênese. A ciência não alcança o que é mesmo o fluido cósmico universal. O livro A Gênese não é ainda reconhecido como o espírito, é realmente o ser que promove, desde o E minúsculo ao E maiúsculo, a evolução, as transformações, etc. Mas eu vou colocar aqui 2 pessoas extraordinárias. Uma foi David Bohm, um grande astrofísico. Ele comprovou também pelas equações na física que existem pelo menos 2 dimensões, que eles chamavam que eram ordens, isto é, sistemas.
a ordem implicada ou implícita e a ordem explícita. Explicada, a língua portuguesa não fica muito boa, não. Então, explícita. O que é? Ele dizia o seguinte: para existir uma floresta, é necessário que na ordem implícita houvesse um campo constituinte e fundador, sustentador da floresta. Então, a gente vivia numa interdependência. Esse é um. O outro é Rupert Sheldrake, o grande biólogo inglês, que ele traz, quase que a partir da ordem implicada e explicada, ou implícita e explícita, a questão dos campos mórficos. E ele coloca e prova o seguinte: tudo existe a partir de campos mórficos. Esses campos mórficos, é deles que surgem os campos de ressonância mórfica, pela repetição do comportamento. Aí já extrapola, não é mais um campo de energia, não é mais energia. É um comportamento que é agregado e se constitui, se estrutura num campo mórfico de ressonância mórfica, e se ele for repetido, a gente vai sofrer muito. E ele deu um exemplo através de pesquisa. Por exemplo, no Japão, a gente sabe que o Japão é um arquipélago. E lá os biólogos quiseram saber por que os macacos chegavam ali, comiam as batatas sem lavar. Um dia, e eles observando e contando, um dia uma macaquinha, olha o feminino, eu estou entre dois, é uma honra, mas a macaquinha lava a batata. Ela ensina os mais novos estão abertos para aprender. É a geração nova dos macacos. Nesse processo evolutivo. E então, os mais novos ensinam as mães. Quando o 100º macaco, isso é pesquisa, quando o 100º macaco lavou a batata, todos os macacos de todas as ilhas que são reservas no Japão passaram a lavar a batata ao mesmo tempo. E a pergunta, como isso foi possível? Por quê? Porque observadores estavam na ilha A, B, C, D. Como isso foi possível? Eu pergunto às pessoas, a pessoa diz assim, telepatia. Eu digo, gente, o macaco já chegou à telepatia, a gente ainda não chegou. Não é por celular. Eles não estão ainda com Android nem smartphone. É o campo de ressonância mórfica. Quando nós repetimos um comportamento como homens de bem, homens, mulheres de bem, a gente vai precisar de criar um campo de ressonância mórfica. E aí as coisas mudam. Excelente. Dá esperança, não dá? Muito bem. Godinho quer comentar a respeito ou vamos a outra? Não, eu teria sim, porque há 3 imperativos para que nós possamos fazer essa renovação. É o conhecimento, o desenvolvimento mental e a iluminação. O conhecimento ele não se restringe apenas à escolaridade. Aquilo que nós aprendemos nas leis naturais que regem um dos princípios do universo, que é o princípio material. Mas esse conhecimento ele se estende especificamente ao conhecimento das leis que regem o princípio espiritual, que são as leis morais. Então, esse conhecimento ele abrange estas 2 leis, são leis divinas, as únicas e verdadeiras que conduzem o homem à prática do bem e à felicidade. O desenvolvimento mental ele se dá através do trabalho, do labor, que é a atividade útil que o homem desempenha. E quando ele desempenha o trabalho, ele está com isso desenvolvendo-se mentalmente. Porque o trabalho ele necessita da vida gregária, ele necessita do outro, da experiência que o outro tem, para que ele possa fazer algo para alguém, mesmo que tenha, no fundo, um interesse peculiar para a sua própria sobrevivência. Mas é através do trabalho que o desenvolvimento mental acontece. E o outro imperativo é a iluminação, que se faz através das virtudes santificantes, que é a autoiluminação que já foi falada aqui, que começa naquele instante pelo conhecer-se.
para que nós possamos conhecer esse desconhecido que somos nós mesmos. Já conhecemos o fundo do mar, a face da terra como um todo, já conhecemos o espaço, já fomos à Lua, estamos conhecendo outros habitats do Pai, porque estão viajando por aí pelo universo há dezenas de anos, espaçonaves, em contato com a Terra. Já temos um que é o Discovery, que é o jipinho que está lá em Marte, analisando as coisas, mas nós não fizemos ainda a grande viagem que nós precisamos fazer, que é a viagem interior dentro de nós mesmos, que é a autoiluminação, que vamos nos chocando à proporção que a gente vai se descobrindo. Meu Deus, eu pensava que era no outro, mas eu sou pior do que o outro, porque eu sou assim, e aí vai. E aí nós temos que lembrar de Jesus, que quando nós fazemos essa viagem, naturalmente somos induzidos ao sentimento que já foi dito aqui, de culpa e etc. Mas ele nos ensinou, não só pelas palavras, como pelos atos. Eu vou relembrar um ato que é conhecido. Jesus dirigia-se ao Morro da Caveira, com uma cruz, caiu em vários locais. Quem visita lá a Palestina vai verificar, Jesus caiu aqui, caiu ali, e isso foi por diante. Agora, um ensinamento que ele deixou para nós. Ele tinha um objetivo, que ele tinha que cumprir as Escrituras. Era ir ao Morro da Caveira, que ele saberia que seria sacrificado. Nós, espíritos imortais, também temos objetivo, a evolução. Durante o cumprimento das etapas para ele chegar ao objetivo, ele caiu. Mas em momento nenhum ele se prostrou. Ele levantou-se, com todo sacrifício, e continuou andando. Caiu mais à frente, o mesmo procedimento. Levantou-se, caiu. Qual é o ensinamento? No processo evolutivo, a queda faz parte. O que não faz parte é prostrar-se na queda. É sentir-se culpado. É achar que nós não temos direito de errar. Nós devemos querer e ter o direito de errar. Não devemos ser recorrentes. Ou seja, errar e permanecer no mesmo erro. Errou, tira o aprendizado dele, porque o passado nós não mexemos, e constrói um futuro novo. Mas espera que a nossa imperfeição vai nos possibilitar uma outra escolha que nós poderemos errar. Mas vamos levantar, aprender e prosseguir. E o mais belo de tudo é o Cirineu. Porque ele nos mostrou que naquele caminho, o Cirineu, ao chegar, ele podia dizer não. A lei permitia que alguém ajudasse. Ele diz, não, a cruz é minha, eu vou levantar. Se ele assim agisse, estaria incoerente com a sua personalidade de espírito puro. Mas ele queria era deixar um ensinamento para nós. Aceitou o Cirineu. É o ensinamento do anjo da guarda. Todos nós, no longo desse percurso, desse caminho, tem sempre um Cirineu para nos ajudar, por mais difícil que seja. Então, nesse processo da regeneração, nesses 3 imperativos, que é o conhecimento, o desenvolvimento mental e a autoiluminação, nós teremos sempre um Cirineu para nos ajudar, para que nós possamos prosseguir. Daí a confiança, a fé sedimentada numa rocha, para que os embates são oportunidades que nós vamos vencer. Por isso que Emmanuel diz, quando tiveres muito o que fazer, não fique pensando no muito. Começa a fazer. Quando menos esperar, você está acabando. Não dá tempo para ficar assim, é muito, eu não vou fazer, não tenho tempo. Faz, começa, vai fazendo devagar. Mesmo que seja devagar, no nosso ritmo, aí eu como baiano tenho o direito de dizer isso, né? No nosso ritmo baiano é devagar, mas sempre. A gente faz, mas lá de repente acaba. E vamos fazer tão bem quanto aqueles que fazem mais rápido. Muito bem. Ok. Vamos fazer uma pergunta que a gente considera um pouco desafiadora, né? Mas e de alguma maneira já também foi colocado, mas para afirmar, não é? O que evidencia que uma pessoa está com os olhos fechados para a luz? Quando ela está presa na consciência egóica, é o egoísmo. No momento que a gente está vinculada somente ao egoísmo que vem dar no narcisismo, nós nos fechamos para a luz, porque nós somos luz.
Hoje em dia, o selfie, à tarde eu vou mostrar isso, já se adentrou na psicologia, né? Na psicanálise, etc. Então, no momento que esse eu pequeno, o tempo todo, sem se reconhecer espíritos, e reconhecer que o outro também é espírito, reconhecer que o outro tem um anjo da guarda, que o outro está numa missão, todo mundo tem missão de evoluir. A missão, a gente ao mesmo tempo é regeneração, é expiação, mas somos missionários, missionários da evolução. E eu concordo inteiramente, a gente tem que olhar quanto nós medimos. Quem medir, Éden, ele disse ontem que ele mede 1,80 m, né? Se ele cair para frente e levantar, ele levanta com 1,80 m adiante. A gente deve perceber o espaço que a gente se levanta. Então, fechamos a luz quando a gente desconhece o divino em nós. Desconhece que nós somos co-criadores na evolução. Nós temos um papel. Todo mundo tem uma missão divina. Isso é fantástico. Muito bem, Godinho. Eu sou a luz. Assim ele falou. Se nós queremos enxergar a luz, lembremos do que ele disse. Quem quiser me seguir, abandone as suas sandálias e calce as minhas. Então, se nós queremos enxergar a luz, renunciemos a nós para segui-lo. É a única forma. Sacrifício, a renúncia, para que nós possamos esquecer de nós mesmos, aí o que a Ruth falou é perfeito, é abandonar essas questões egóicas, o eu, mas esquecer de nós, para tê-lo como modelo e guia, calçando as sandálias deles. E ele não prometeu ar-condicionado, nem tampouco tênis Nike. Ele prometeu sacrifício. Por isso que na última ceia, ele falou lá para os discípulos, que ele iria testemunhar, depois de prepará-los todos, e dizer assim, que traria um novo mandamento para eles, que era se amarem mutuamente como ele amou, ele falou que iria exemplificar o que lhe faltava, que era o sacrifício. E foi a partir dali que a última ceia acaba e acontece o fato dele ser preso e a partir daí mostrar o sacrifício para nenhum seguidor que abandone a sua sandália, calce a dele, tenha qualquer justificativa para dizer assim, não, Jesus não fez isso. A coisa é tão séria, ele não deixou um lapso. Pode procurar, ele não deixou nada que nós pudéssemos dizer assim, não, aqui ele deixou de fazer. E eu que estou seguindo ele, encontrei uma brechinha para dar um descanso, para dar uma desculpa. Não tem. Ele cobriu tudo o espectro. E nós que estamos querendo calçar a sandália dele, né, que ainda nem abandonamos a norma, mas estamos desejando, nós vamos encontrar esse sacrifício que é muito bom. Porque é nele que nós vamos realmente esquecer o eu, para nós seguirmos aprendendo a trabalhar juntos, a usar o nós, porque estes espíritos que estão chegando aí, eles vão fazer isto. Por isso que o trabalho com Cristo, ele é impessoal, mas é comum a todos nós. A única personalidade que tem que aparecer é a dele. Se outra quiser aparecer, ajudemos para que não apareça. Porque se teremos um único rebanho e um único pastor, nós temos que aprender isso. Porque a história nos conta que todos nós somos pastores, queremos ser, tom de poder, aparecer, etc, etc. Então, nós temos que aprender a apagar isto para que ele surja
e lá na frente ele seja realmente o único pastor deste rebanho que somos todos nós. Muito bem. Vou fazer um pequeno comentário. O Éden, ele fez uma exemplificação com o trânsito. E eu gostaria de comentar para vocês, experiência pessoal. Quando eu dirijo, vê lá se vocês passaram por isso também, que eu dirijo assim na velocidade da pista, que eu vou com mais calma, eu me sinto tão mais tranquilo. Agora, se eu acelerar o carro, é tão estranho, eu começo a me agitar. E quando eu saio do carro, eu estou agitado. Já perceberam isso? Vocês viram aquele filme do Pateta, dentro do carro? Que ele é assim, a pacificação do mundo. Quando ele entra dentro do carro, ele vira uma fera, né? Então, tem algumas coisas que desencadeiam na gente, não é, os estados primitivos que a gente ainda tem, precisa ser resolvido. Se a gente consegue identificar quais são essas coisas, nós podemos ir trabalhando isso para, não é, dar o passo seguinte, no sentido do autocontrole e de nos caminharmos para uma pacificação. Uma das coisas que a gente observou que funciona muito é a gente estar no trânsito orando pelas pessoas que estão passando, pelo motorista que fechou a nossa frente, por aquele que vem atrás de nós, por aquele que está do nosso lado, orando pela pessoa que quer atravessar numa pista onde não tem faixa, e assim sucessivamente. Não é em sintonia com o bem. Eu queria passar uma última pergunta para os dois, e 3 minutos para cada um para comentar, no máximo 4, para a gente terminar no nosso tempo que está previsto. Seria uma correlação entre os dois temas que foram apresentados. Uma correlação entre perdão, paz e regeneração. Pode ser? Nós entendemos que a paz está dentro de nós, não é? E a paz tem a ver com a regeneração do amor. Roberto Assagioli, que foi o autor da psicossíntese, ele psicografou um livro, Reflexões sobre a Paz, que nós recebemos lá na FEEB. Eu fiquei muito em dúvida. Pedi a Divaldo para perguntar a Joana se era ou não era. E para a felicidade, eu quero ressaltar aqui a generosidade de Divaldo Franco. Ele disse assim, é ele, e Joana prefaciou. Ela fez o prefácio. Ele tem uma frase no livro que ele diz assim, a paz precisa da bússola do amor, porque é a bússola do amor que é dirigida para o norte da paz. E a gente se regenera a partir dessa consciência, essa pacificação. Você falou no trânsito. No trânsito eu sou budista, eu sou hinduísta, sou cristã, tudo ao mesmo tempo, porque eu tenho que ter a consciência desperta do budista, essa atenção desperta. Eu tenho que aprender o Dharma do hinduísta. E esse cristão que foi apontado por Gandhi, que é um modelo de paz, uma referência de paz. Gandhi estava caminhando num passeio em Bombay, e na época do domínio inglês, o soldado veio e disse, não pode passar isso, só os ingleses. E aplicou-lhe um soco. Ele caiu, levantou-se, continuou no passeio. Olha, não pode, deu outro soco. O terceiro, ele sangrou. Aí o soldado inglês disse assim, quem foi que lhe ensinou a ser tão covarde que você não reage? Ele disse, esse que está crucificado no seu pescoço, só que no meu está livre. Muita paz para todos. Nós vimos que regeneração é transformação, é renovação moral e espiritual. Então, para que isso aconteça, tem que ter boa vontade. Os Espíritos dizem que o esforço é muito fácil, o que falta em nós é boa vontade. Quando nós estudamos, o que é boa vontade? Vontade quer dizer intenção mais ação. O mundo está cheio de boas intenções, porque as intenções nós temos, mas não praticamos. Quando nós não praticamos, não tem vontade, ficou só na intenção. Então, para que haja
esta paz, para que haja o perdão, tem que ter essa boa vontade. Eu tenho que ter a intenção de perdoar, a intenção de criar a paz dentro de nós. Porque ela já existe, mas de fazer ela brotar. Mas se eu ficar só na intenção, a paz vai continuar do jeito que é fora, o perdão vai ficar por lá mesmo. Mas aí quando tem-se a vontade e a boa vontade, aí a Joana adiante diz assim, ó, se você não é capaz de perdoar, porque a situação é muito forte, tenha misericórdia. Ah, mas a misericórdia também não dá não, porque aqui a situação foi muito forte. Ela falou, se você não tem misericórdia, desculpa. Então o perdão é uma escala que começa a dar desculpa até chegar ao verdadeiro perdão, mas precisa ter vontade para isso. Eu preciso ter vontade de desculpar. Olha, tu desculpa, tudo bem, vai lá. Já é o início. Porque se nem desculpar eu quero, a minha vontade é uma escolha que não é esta de buscar o perdão. Eu estou escolhendo outra coisa, tudo bem. Mas se no dia que eu desejar escolher o perdão, eu tenho que fazer essa opção. Da mesma forma é a paz que nós buscamos fora. Eu vou dar um exemplo sobre o trânsito, aproveitando, no pouco tempo, eu estive recentemente no Paraná, e o companheiro que me recebeu, nós fomos lá, ele marcou um horário, ele é bem certinho, assim, pegar para chegar ao horário no centro, como todos nós somos responsáveis por tempo. Mas a esposa dele tinha que resolver umas coisas com a neta, atrasou um pouco, nós ficamos esperando ali uns 5 minutos, ou mais, não demorou muito. Mas ele estava nervoso, porque a esposa não chegava, talvez até porque eu estava ao lado, e ele ia me levar para a palestra. Aí ele, de repente, a esposa, ele ligou, ela, estou saindo, ele tudo bem, chegou, tal, foi. Aí ele foi dirigindo, mais nervoso, para chegar no horário. Aí, lá para as tantas, o sinal fechou. Aí ele falou assim, Gordinho, você, como é que tu age nesse negócio diante disso assim, né? Aí eu pensei, como é que eu faço realmente? Eu não sou nervoso no trânsito. Eu gosto de dirigir. Eu aprendi que dirigir é bom. Eu procuro aproveitar as coisas que o trânsito me falta, e estou dizendo para ele o seguinte, olha, normalmente quando acontece isso comigo, eu fico nervoso antes, para que as coisas resolvam. Quando a pessoa chega no carro que está, esse passado eu não mexo mais. Eu não posso fazer com que o tempo atrasasse. A partir dali eu esqueço aquele passado e vou embora, dirigindo normal como eu vou, porque eu vou chegar atrasado mesmo daqui para frente, ou mais, dependendo do trânsito. Não tem jeito, eu não posso recuperar o tempo. Fui embora, né? Tudo tranquilo, falei aquilo normal, natural, com uma expressão da maneira como eu acho. Aí depois eu fiquei surpreendido, porque a esposa dele, na hora de um comentário no Evangelho, no lá que teve numa casa, ela falou, hoje eu aprendi uma coisa com o Godinho. Aí eu falei assim, comigo, o que foi? Esse comentário que eu fiz, para ela, tocou muito, porque é uma questão de postura. O passado a gente pode mexer, gente. Então, se eu estou num trânsito, já passou, cheguei lá, tem um engarrafamento enorme. Eu digo, gente, esse engarrafamento não sei quanto tempo é, eu não vou mexer nele. Qual é a melhor coisa que eu tenho que fazer? Aceitar, resignar. Porque essa aceitação é obediência. E obediência é humildade. Humildade não é ser simplório, vestir uma roupa simples. Eu posso ter um rei humilde e um pobre não humilde. O rei é obediente às leis, seja dos homens ou a de Deus. O pobre, ele é revoltado. Ele não é obediente nem à lei dos homens, nem à lei de Deus. Então, esse não é humilde. Humildade, é por isso que Jesus foi o maior exemplo de humildade, foi o maior exemplo de fidelidade às leis do Pai. Ele foi obediente ao máximo às leis do Pai. Então, se nós formos obedientes, aí resolve o problema, no meu entendimento, no trânsito. A gente vai ficar resignado, aceitar, prosseguir, e as coisas que vão acontecendo, um motoqueiro que passa, o outro que fecha na frente. Sabe por que nós temos que agir assim? Para encerrar. Vocês assistem os reality show no inglês, os BBB que tem por aí, né? As pessoas lá confinadas e nós assistindo lá de cá, aqueles que desejam. Todos os 24 horas, como é que eles se comportam? Vocês acham que nós, espíritas, nesses dias, que dizemos seguir ao Cristo, e aqueles que se dizem anticristo,
que estão olhando e dizendo assim, será que é mesmo? Porque esse daqui eu conheci lá atrás comigo, há 1000 anos atrás, ele era corrupto, praticou homicídio, matou comigo e agora está dando uma de santinho aqui? Não é possível. Eu quero ver para ver se ele mudou. E aí o que é que acontece? Nós estamos sendo observados por eles. Se nós tivermos coerência com o saber que já detemos, eles vão conosco, porque ele diz assim, vale a pena ser esse Cristo. Mas se nós não fizermos esse grande esforço, eles vão dizer assim, olha, esse Cristo é aquele covarde mesmo, que lá na hora da cruz tinha que dizer, não fez o que a gente esperava, e esses daqui são hipócritas, diz que segue ele, não segue, ou não vale a pena seguir, porque estão me mentindo. Olha a nossa responsabilidade. Então nós estamos diante de um testemunho e diante de um reality show para o plano espiritual. Porque eles estão nos observando, estão cobrando de nós no trânsito. E de vez em quando, sabe o que é que eles fazem? Eles colocam alguém para, sem seta, fechar a gente para ver como a gente se comporta. Para encerrar, último exemplo, recente. Estavam na nossa sala, de repente chegou uma diretora. Estava eu e outro diretor. Nós estamos com um problema. Qual é o problema? Temos na frente um senhor que está se batendo, está gritando, está fazendo uma série de coisas. E ele já tinha vindo outros dias, tinha tido comportamento, aí o pessoal, o que é que a gente faz, etc. Aí a orientação que tinha assim, é acolher, porque nós estamos na casa espírita, nós temos que acolher a todos, a aprender a fazer isto. Mas se chegar a um extremo, que as coisas, vamos chamar a SAMU, que aí atende, são pessoas que podem atender e dar ele, porque chega um ponto que já é mais um problema mental, uma outra coisa que nós não temos acesso. Mas nós estamos nessa casa e ninguém entra nesta casa que não seja permissão do alto. Então vamos confiante. Aí eu saí com o companheiro, fomos lá. Ele estava se batendo antes, gritando, porque quando alguém se aproximava para ajuda, ele reclamava, mas naquele momento ele já estava mais calmo. Aí olhamos, ficamos ali observando, ele entrou no salão, sentou-se, ficou lá. Aí observamos isso assim, aí começamos a orar, pedir, será que ele dormir não fica bem, etc. Aí passou. Chegou o pessoal da SAMU, aí nós dispensamos, porque não havia necessidade. Olha, ele está bem, deixa ele aqui. Se for necessário, a gente chama outra vez, diz, sim senhor, se tiver tudo bem, olha, foram embora. Isso foi numa quarta-feira. Quinta-feira nós temos a reunião mediúnica. Aí comunica-se um espírito. Muito tranquilo, etc. Aí ele dizendo assim, olha, nós somos 15. Somos observadores. Somos iguais a vocês, não estamos aqui para poder atacar, fazer nada não, somos apenas observadores, estamos fazendo um trabalho de observação. E nós queríamos saber como é que os diretores da casa se comportavam diante desse fato. Aí fez lá os elogios normais, dizendo que era apenas como incentivo, o comportamento tinha sido adequado, etc. Mas ele falou, agora, eu gostaria de deixar para uma reflexão mais profunda de vocês. Aqui vocês têm proteção, está tudo bem. Será se aparecer na casa de vocês um louco, no trânsito, no trabalho, etc., vocês terão um comportamento igual? Fica a interrogação e nós agradecemos para que vocês prossigam no trabalho que estão. Então, meus irmãos, não é autoelogio, nem tampouco ao comportamento dos diretores da FEB, que é igual a de todos nós, mas um exemplo vivo para que nós jamais esqueçamos da interação do plano espiritual e do plano material. Nós estamos sendo muito observados por eles. Muito bem. O nosso agradecimento à Ruth Brasil Mesquita, que nesse fórum substitui o Éder. Também agradecemos ao Éder, não é, que fez uma belíssima apresentação. Ao Godinho também, uma belíssima apresentação. E a todos vocês pela participação nessa manhã. E aos internautas, o nosso abraço muito fraterno. E vamos continuar devolvendo ao João o comando. João, é contigo. Muito obrigado. Bem, ele já fez os nossos agradecimentos, não vamos repeti-lo. Agradecemos a todas vocês e a todos vocês que aqui estiveram conosco e nos veremos à tarde, às 15 horas,
com a doutora Ruth Brasil Mesquita, a psicodinâmica da evolução. Muita paz, um bom almoço e até mais tarde.